O instante em que o ser humano para é abrupto, como se o tempo perdesse o compasso diante de uma força invisível. Não é um gesto de vontade, mas uma rendição forçada pela exaustão da alma, cujo peso torna impossível fingir estar viva. Caminha-se então para o centro de si, descobrindo a verdade oculta sob as máscaras cotidianas. Profundamente, o coração clama, por mais que a razão tente iludir-se com distrações, rotinas exaustivas, planos, conquistas efêmeras e a eterna necessidade de aprovação. Trata-se de um movimento quase automático, distanciar-se de si mesmo para não enfrentar a dor, preencher vazios com barulhos externos, encontrar atalhos para evitar o silêncio. Por toda parte, o mundo oferece paliativos, e por algum tempo eles parecem funcionar. Mas o ponto de ruptura sempre chega, mais cedo ou mais tarde, e nesse momento, todas as desculpas, justificativas e fugas perdem seu sentido. É nesse colapso silencioso que a humanidade se encontra diante do próprio abismo, desarmada, sem retóricos argumentos, sem plateia, sem qualquer armadura. Espelha-se, nua, nas realidades que sempre ignorou. A inquietação existencial que pulsa como um sussurro impossível de calar. O peso de existir. O vazio profundo instalado no peito. Cestas fiz e nelas me perdi, dizia Santa Teresa d'Ávila quando reconhecia o quanto se entregava ao ativismo sem encontrar o verdadeiro repouso que só Deus poderia conceder. Nesse instante, cada um retorna ao ponto em que Elias, fugindo para o deserto, desejou simplesmente não existir mais, crente que sua missão terminara, incapaz de suportar tanto peso. 1 Reis 19:4. Assim como ele, somos conduzidos ao deserto da alma, ao silêncio onde tudo nos confronta, e em meio à tempestade, ouvimos a voz suave que questiona: que fazes aqui, Elias? Durante grande parte da vida, empreendemos esforços para evitar o confronto interior. Construímos agendas lotadas, saltamos de tarefa em tarefa, acumulamos metas, triunfos e perdas. Diluímos o medo do vazio em laços sociais frágeis, relações passageiras, aplausos momentâneos, mantendo-nos ocupados para evitar a iminência do silêncio. Mas, por trás desse movimento incessante, escondem-se feridas antigas, memórias não resolvidas, decisões nunca tomadas, choros que nunca deixamos ecoar. Da mesma forma que Pedro, convicto de sua força espiritual, caiu em prantos amargos ao negar aquele que amava. Lucas 22:62. Descobrimos em lágrimas a falência de nossas máscaras. É curioso notar como a sociedade nos treina para evitar esse instante de verdade. Desde cedo ouvimos que sucesso é sinônimo de valor, que ser alguém é colecionar realizações, opiniões, posições sociais, objetos de desejo. Imaginamo-nos robustos diante das massas, mas quão frágil é a estrutura quando estamos sós diante de nosso Criador. Como Santo Agostinho confessou em seu Confissões, o coração do homem só encontra paz onde nasceu para repousar. Em Deus. Fizeste-nos para ti, Senhor, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. Todo sábado, toda conquista, todo momento de felicidade, é no fundo um vago ensaio de descanso, promessa de alegria definitiva, mas não sacia o anseio do espírito. Buscamos, às vezes sem perceber, aliviar dores com distrações, até que chega o momento em que o buraco se agiganta tanto que já não pode ser ignorado. Esse instante não é fracasso, mas o início de uma profunda libertação. O vazio, ao invés de ser visto como inimigo, revela-se como espelho. Evidencia o que foi perdido, esquecido, os sonhos deixados para trás. Olhar para esse vazio exige coragem. Poucos se atrevem a encará-lo de frente. Ele revela não apenas limitações, mas recorda que a busca contínua por anestesia espiritual resulta em alienação de si e do divino. O mundo pode ter ensinado que todas as respostas estão fora, mas na penumbra da alma
ecoa a mesma busca de São João da Cruz na noite escura. Uma ausência que não significa abandono, mas amadurecimento, convite ao nascimento de uma fé depurada, sem suportes externos. É na treva mais densa, nas horas sem sentido, que começam as orações mais autênticas. Essa experiência de esvaziamento é a condição primária da verdadeira restauração. Nosso tempo se alimenta de promessas feitas para o futuro, que amanhã será melhor, que um novo projeto trará sentido, que o reconhecimento virá, que a felicidade aguarda no próximo passo, na próxima conquista. Religiosamente, tantos buscam experiências emocionais, milagres instantâneos, sinais sensoriais de que Deus está perto. E na ausência dessas sensações, creem-se esquecidos, indignos ou isolados. Mas o convite bíblico sempre foi ao reencontro silencioso. Jesus, no Getsêmani, não evitou a dor. Abraçou-a com toda a sua humanidade, reconhecendo nela o caminho para a glória da ressurreição. Os santos fizeram o mesmo. Santa Teresa de Calcutá passou por anos de aridez espiritual sem deixar de servir. Santa Teresa dos Andes testemunhou: a dor não é um castigo, mas um presente do amor de Deus. O roteiro da alma humana é longo. Nasce, cresce, aprende, conquista, cai, recomeça. Em cada ciclo, a graça insiste: levanta-te e anda. O sofrimento se insere como elemento pedagógico da fé, permitindo que se descubra na dor o dom da humildade. Ser humano é experimentar a própria finitude, mas, à luz da ressurreição, saber que não está só. A vida frenética e a fuga constante, por mais bem mascaradas, não podem ofuscar aquele chamado interior, aquela inquietação que Johann Sebastian Bach expressava em suas composições sacras. Um desejo inegável por transcendência, por comunhão verdadeira. O vazio nunca pede para ser ignorado, mas escutado. Toda dor deseja ser reconhecida, cada perda precisa encontrar morada. Fugindo do silêncio, fugindo da solidão, fugimos, na verdade, de nós mesmos, tal como Adão se escondeu no Éden após o erro. O convite divino é sempre o mesmo. Onde estás? Gênesis 3:9. Deus chama para o diálogo, para a nudez do coração, para o reconhecimento sincero. Quando abandonamos as defesas, quando a oração se torna grito e não formalidade, a alma começa a ser restaurada. Muitos santos relatam ter encontrado a maior graça no momento em que nada parecia fazer sentido, quando, sem forças, entregaram-se por inteiro à misericórdia divina. Santa Faustina, em seu diário, narra que a confiança total nas promessas do Senhor foi o que lhe trouxe paz em meio ao absoluto escuro. Não é a perfeição que Deus espera, é a verdade. É estar inteiro, sem subterfúgios, sem máscaras. O milagre não está em não sentir dor, em não experimentar solidão, mas em aceitar ambas como companheiras de peregrinação. Dizer sim a esse caminho é participar do mistério pascal. É transformar as próprias chagas em portas de entrada para a graça, como Jesus as apresentou, glorificadas após a ressurreição. João 20:27. O roteiro da transformação cristã não promete atalhos, mas um processo de libertação que alcança o cerne do ser. Um voltar ao lar, ao verdadeiro sentido de filiação divina. A grande mentira do nosso século é que estamos sempre atrasados, que precisamos correr para compensar o tempo, que felicidade está em não sofrer, em não parar, em não olhar para trás. No entanto, os personagens bíblicos mais marcantes são aqueles que, ao pararem, ouviram o chamado. Moisés parou diante da sarça ardente e mudou a história. Êxodo 3. Paulo foi interrompido em sua fúria persecutória. A queda do cavalo foi a ruína de seu velho homem e o nascimento do santo apóstolo. Atos 9. Maria parou tudo para guardar cada palavra no coração, convertendo-se em modelo de meditação e silêncio fértil. Lucas 2:19. Não há vida autêntica sem pausas, sem confrontos, sem revisitar a própria história.
Tudo o que se faz para evitar o contato com sua verdade é ilusão. Cada esforço para fugir da dor é atraso, encenação fria no palco falso da performance. Quando finalmente se aceita o convite ao encontro consigo mesmo, percebe-se que a única plateia que importa é a alma diante de Deus. E então, não há mais culpa paralisante, não há mais comparação, não há pesos de expectativas humanas. O fracasso não reside em não ser perfeito, mas em não ser verdadeiro. Jesus, rodeado de multidões, jamais iludiu-se pelas aclamações. Antes, sempre retirava-se para orar em segredo, indicando que o espaço sagrado é o encontro interior. O ápice da jornada é a transformação. Após o confronto com o vazio, a alma, já sem forças para manter antigas fugas, se rende. Aceita ser limitada, aceita a precariedade da vida, aceita a dificuldade diária. E é nesse ato, de aceitar a verdade diante de Deus e de si mesmo, que nasce uma liberdade que o mundo não conhece. Não é a liberdade que permite fazer tudo, mas aquela que permite não ser escravo de nada, nem do aplauso alheio, nem das próprias ambições, nem dos medos antigos. Aprende-se a descansar, não no esquecimento da dor, mas na aceitação de que existe um sentido maior, sempre acessível àqueles que, como Maria Madalena, se permitem chorar aos pés do Senhor, e ali recebem a notícia da ressurreição. João 20:16. A vida não pede perfeição, pede entrega. Não solicita que sejamos admirados, mas que sejamos autênticos diante do Deus que nos amou primeiro. O retorno à presença divina não é a conclusão heróica dos que venceram todos os obstáculos, mas o humilde abraço dos que aceitaram a própria miséria e confiaram no perdão. Diferentemente do que a cultura dominante tenta ensinar, não é a quantidade de troféus, o brilho das conquistas ou a notoriedade que define quem somos. É, antes, o silêncio restaurador, o recomeço diário, a pequena fidelidade em permanecer no amor. Como dizia São João Paulo II, não tenhais medo, pois toda verdade, por mais dolorosa, é prelúdio de cura. O final de todo roteiro de alma é a casa restaurada, mesmo com marcas de batalhas. Quando se permite ser encontrado pela verdade, não uma ideia, mas uma pessoa, o Cristo vivo, descobre-se um repouso que não pode ser abalado por nada exterior. A felicidade, então, deixa de ser a meta inalcançável e passa a ser habitar a inteireza no meio das tempestades. A alegria em saber-se aceito por Deus como é, amado incondicionalmente, chamado à comunhão. E por fim, quando a jornada chega ao último suspiro, todo sacrifício, todo vazio, toda dor, todo silêncio, encontram sentido definitivo na promessa. Eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse 21:5. O roteiro da vida cristã é, antes de tudo, o caminho da verdade, onde, ao fim, a alma encontra seu verdadeiro lar. Não em um lugar, mas no coração daquele que é amor eterno.